Orléans e Tours, as duas principais cidades, sabendo que Orléans é a capital da região, né? Muitas vezes a gente pensa que a capital é Tours, mas a capital da região é Orléans, ok? Agora, uma coisa muito importante, então, dessa região, que é uma região rural, realmente, a região do Loire é uma região rural, é que ela tem uma parte norte, que é a parte em torno de Chartres, que é uma região realmente de produção de cereal, a parte em torno do Rio Loire, que é uma parte mais de produção de frutas e de legumes, inclusive a gente chama muitas vezes essa região do Jardim da França, que é uma região onde tem realmente muitos jardins, muitos pomares, muitas hortas. E na parte sul, uma região com muitas florestas. Tem a grande floresta, por exemplo, da Sologne, as florestas do Berry. E essas grandes florestas vão ser muito importantes na questão de ter madeira para fazer construção. Então, o subsolo dessa região, que faz parte do Bassin Parisien, é um subsolo de formação sedimentária calcária, então uma rocha muito boa para poder fazer as construções e muita madeira nessas florestas para fazer as estruturas de madeira das catedrais, dos castelos, para os telhados, etc. Então, toda a matéria-prima para poder fazer construções extraordinárias, ok? E uma coisa bem importante também é que essa região, então, tem uma condição climática muito boa, é um clima que não é tão frio no inverno, que não é tão quente no verão, então para a agricultura é ótimo, não tem também, o relievo é muito bom, então é uma região que tem uma agricultura muito rica e graças a isso uma riqueza desde a Idade Média que vai permitir a essa cidade construir suas catedrais, etc. Ok? Então agora eu vou passar a falar um pouco da história dessa região. A gente divide a história dessa região em alguns períodos. O primeiro período, até aqui, só para mostrar para vocês, aqui eu tô com uma ilustração que representa essas, não é bem falésias, mas essas encostas calcárias que a gente encontra nas margens dos rios dessa região. Então, na margem do rio Loire, tem várias regiões, a gente vai ver essas pequenas encostas calcárias, onde as construções eram feitas, onde as casas eram feitas, e a gente chama inclusive isso as casas troglodytes, e nessas casas hoje a gente vai ver caves vinícolas e coisas assim, ok? Então isso era para vocês terem uma ideia desse subsolo calcário, e aqui uma ilustração das florestas da Sologne, que tem muitos animais de caça, ali no caso uns cervos, ok? Então, voltando à questão histórica, a primeira fase importante desse período primeiro período importante dessa região do Vale do Loire é o período da evangelização pelo Saint Martin, o São Martim, no século IV. O São Martim morre em 397. O São Martim é muito conhecido, era um soldado romano que veio para evangelizar essa região da França, da Gália daquela época. E esse legionário romano, ele fica se convertendo, assim, aos pouquinhos ao catolicismo, e numa das ocasiões que ele encontra um pobre, ele decide dar o seu manto. E as ilustrações sempre representam ele cortando o seu manto. E a gente pode, às vezes as pessoas dizem assim, mas por que ele cortou o manto e não deu o manto ao pobre? E a razão disso é que o Saint Martin era um legionário romano e os legionários romanos só eram dono da metade do equipamento. Então, ele dá a metade do equipamento que na realidade é dele, ok? Então, o Saint Martin vai evangelizar essa região da Gália e ele é uma pessoa muito importante, ele vai já fundar alguns pequenos monastérios e ele vai atrair depois muitas pessoas que vão querer se recolher no santuário do lugar onde ele vai ser enterrado. Ele morre em Conde, uma pequena cidade não muito longe de Tours, mas as pessoas de Tours vão resgatar o corpo dele e enterrar ele em Tours, porque ele é um personagem muito importante da vida assim, religiosa da Idade Média, e é muito importante que o corpo dele esteja em Tours para atrair as pessoas. Ok? Acho que tem um problema aqui de conexão, mas acho que vocês ainda estão ali, ok? Então, quando o Saint Martin então, vai evangelizar a cidade de Tours e dessa região, depois muitos monastérios vão ser construídos, vai ser uma região, a região do Loire vai ser uma região muito, como é que eu posso dizer, muito importante em termos religioso, e ela vai ter
bastante ligação com a questão cultural que a igreja consegue manter durante todo esse período, porque no período das invasões bárbaras, que eu sempre explico para vocês, que depois dos romanos a França vai passar por uns 500 anos, assim, entre o século V e o século X, muito complicado. Então, durante esse período, é a igreja que vai organizar a vida em toda essa região, com um sistema de bispados e toda uma hierarquia que vai permitir, assim, organizar a cidade, fortalecer, proteger a população, ok? Até o período feudal. Então, quando a gente vai chegar no período feudal, a gente vai ver, na realidade, o Reino da França é um... Não sei se tem um problema de conexão aqui, tá pedindo para reconectar, mas eu acho que vocês estão conectados. Eu acho que sim, estão conectados, tudo certo? Se vocês só puderem me dizer se estão conectados normalmente. Ok. Alguém só pode me dizer se a conexão está ok? Tudo ok, perfeito, obrigada. Então, nesse período do feudal, o que vai acontecer? O rei da França, em 987, o Hugues Capet, ele vai conseguir estender um pouco o reinado da França até o Loire, indo na região de Orléans. Então, você se lembra que o rio Loire, ele vem do sul, ele dá uma subida, o lugar mais ao norte que ele vai é a cidade de Orléans, depois ele volta um pouco para o sul e vai em direção ao oeste, na direção do mar, do Oceano Atlântico. Nesse lugar, então, de Orléans, o Hugues Capet, que vai ser o fundador da dinastia dos Capetianos, vai conseguir instalar, vamos dizer, ocupar essa região, e o reinado da França, então, vai desde Compiègne, que fica um pouco ao norte de Paris, até Orléans. Então, é uma região muito pequena. A França, nessa época, é uma região muito pequena. No Loire, nesse período, se enfrentam duas grandes forças feudais, que são o Ducado de Anjou e o Condado de Blois. Então, esses dois senhores vão brigar durante muito tempo para conquistar a cidade de Tours, que está no meio, entre Blois e Anjou, e a região da Touraine, que fica ao redor de Tours. Então, nesse período, os duques de Anjou e os condes de Blois vão brigar para a Touraine. É desse período que a gente vê as construções de um senhor que se chamava Fulk Nérat. É um nome bem diferente, assim, Fulk Nérat. Ele era um dos duques de Anjou, e na virada do primeiro milênio, ele vai construir várias fortificações. Aqui vocês podem ver esse vestígio da fortificação de Langeais, ou também, depois vocês vão poder ver, vou mostrar para vocês, uma outra fortificação, que é a fortificação de Loches. No caso dessa foto da fortificação de Loches, na realidade a gente vê dois castelos. Vocês devem estar vendo no fundo o castelo que era essa fortificação do Fulk, e na frente o castelo já modificado mais tarde pelo Luís XI, ok? Mas nesse período, então, o Ducado de Anjou vai conseguir conquistar a cidade de Tours, vai se impor na região do Loire, e o Ducado de Anjou vai realmente ser uma potência na França no século XII. O que acontece é que, por sistema assim de alianças e de casamentos, e eu vou mostrar aqui para vocês um mapa para vocês terem uma ideia de como as coisas vão evoluir em termos de domínio dos diferentes ducados. Vocês podem ver nesse mapa que aqui o Comté d'Anjou, o que era ducado num período, depois condado, ele vai acabar se unindo com o ducado de Aquitânia e de Normandia por causa do Henrique Plantagenet. Por quê? Porque o Henrique Plantagenet vai herdar de todo esse ducado. Ele na realidade é de toda essa descendência dos reis da Inglaterra, que são donos da Normandia, e também do ducado do Maine e do condado de Anjou e da Touraine, que eu falei para vocês que era junto com Anjou. E por causa do casamento dele com a Eleonora de Aquitânia, ele vai acabar também ficando dono do ducado de Aquitânia. Então, vocês podem ver nesse mapa, tudo que está em vermelho, tudo isso aqui pertence ao Henrique II Plantagenet.
enquanto o rei da França só tem aquela área azul ao redor de Paris, que vai até Orléans, mas uma área muito pequena, e também a cidadezinha de Bourges, que é fiel ao rei da França. Então vocês veem que é uma área realmente muito pequenininha. Por causa disso, a situação da França e desse condado de Anjou vai estar em permanente conflito. Inclusive, em 1259, na realidade, assim, desculpa, depois desse período do Henri Plantagenet, que é no final do século XII, o rei da França, que é o Philippe Auguste, ele vai conseguir, ele mais o Luís VIII depois, e depois o São Luís, o Luís IX, eles vão conseguir reconquistar um pouquinho essa região, e em 1259 a situação melhorou, a França reconquistou grande parte dessa área. A França reconquistou o condado do Maine, da Normandia, etc. Então a situação está realmente bem melhor. Mas logo depois chega a Guerra de 100 Anos. Então o que vai acontecer na Guerra de 100 Anos? Na Guerra de 100 Anos acontece que o Carlos IV não tem herdeiros. Então o rei da França naquela época não tem herdeiros e vai ser um primo dele que vai ser escolhido, vai ser o Philippe VI de Valois. O problema é que quando esse Carlos IV não tem filhos, ele na realidade é o terceiro filho do Philippe o Belo a não ter filhos. Então, Philippe o Belo tem 3 filhos, nenhum deles vai ter um filho para poder ser rei. Mas ele tinha uma filha, Philippe o Belo, e essa filha, que casou com o rei da Inglaterra, teve um filho, que é o Eduardo III. Então, Eduardo III, no momento onde o Filipe VI escolhido, quanto esse Filipe VI ao trono da França. Então, a Guerra de 100 Anos vai começar por uma questão de legitimidade sobre o trono da França. O rei da Inglaterra considera que ele tem a mesma legitimidade que o rei da França para o trono da Inglaterra. Okay? Então, durante todo o período da Guerra de 100 Anos, que vai aproximadamente entre 1337 e 1453, o fim da guerra, mas na realidade até 1420 vai ter então muitos conflitos entre a França e a Inglaterra, o Condado de Anjou, toda essa região que vai entrar realmente nesses conflitos. O que vai ser importante é que em 1420 o rei da Inglaterra aproveita, naquela época é o Henrique V, ele vai aproveitar que o Carlos VI, rei da França, está enlouquecendo e foi preso pelos burguignones, porque os burgoneses vão se aliar aos ingleses contra a França nesse período. Então, ele vai aproveitar esse Henrique V, que o rei Carlos VI está preso, para fazer um tratado chamado Tratado de Troyes, cidade de Troyes, em 1420, onde ele deserda o rei da França. Então, nesse período, o Carlos VII, o filho do Carlos VI, que é ainda uma criança, um jovem, ele vai se refugiar na cidade de Bourges, porque a cidade de Bourges sempre foi fiel ao rei da França. Então, ele vai se refugiar na cidade de Bourges, e porque até Paris, então, estava entregue aos ingleses e aos bourguignons, ok? Então, em 1422, vai acontecer que tanto Carlos VI, o rei louco dos franceses, quanto o Henrique V vão morrer. E aí o Carlos VII, o rei da França, que se refugiou em Bourges, vai aproveitar para se coroar. Ele vai se coroar na cidade de Bourges, ok? E logo também ele vai, então, vai ter, aí a partir desse momento, 1422, ele é o rei da França, mas com muito pouca legitimidade, porque ele não foi coroado, ele não foi consagrado em Reims, como todos os reis da França eram. Então, o que vai acontecer? No episódio da Joana d'Arc, a Joana d'Arc começa, então, ela tem essa mensagem que diz que ela tem que levar o rei até Reims para ele ser consagrado, que ela tem que botar os ingleses para fora da França. Então, nesse momento, a Joana d'Arc vai tentar encontrar o rei da França. Ela vai procurar o rei da França em Loches. Vou tentar ver se eu encontro aqui o castelo de Loches, para mostrar para vocês o castelo de Loches. Não encontrei o castelo de Loches, mas não faz mal. Eu vou mostrar para vocês de novo essa cidade aqui de Loches, só que o castelo onde mora nesse período
o Carlos VII já é uma outra construção, mas é nessa mesma cidade de Loches. Então a Joana d'Arc encontra o Carlos VII e ela vai levar ele até Reims, ele vai ser consagrado na Catedral de Reims e aos pouquinhos os ingleses vão ser expulsados da França, vai ter mais algumas batalhas e em 1453 então termina a Guerra de 100 Anos definitivamente. Mas para nós vai ser importante para a região do Loire, então a partir desse momento que o Carlos VII vai para a região do Loire, porque nesse período então o Loire vai se tornar a capital da França, não que seja uma cidade específica, porque nesse período vocês vão ver que os reis vão trocar muito de moradia, eles não vão ficar só num lugar, eles vão ficar em muitos lugares, mas como essa região do Loire tinha se tornado, depois que o rei recuperou essa região em 1259, fiel ao rei da França, então essa região durante a Guerra de 100 Anos sempre vai estar do lado do rei da França, então os reis, para agradecerem porque se sentem mais seguros dessa região, os reis da França vão ir morar então nessa região. E num primeiro tempo, então, os reis vão ir morar no castelo de Chinon. Chinon é uma cidade que fica na margem do rio Indre. Aqui nessa foto vocês podem ver que o castelo fica em cima de uma colina e lá embaixo a gente vê a cidadezinha de Chinon, que fica na beira do rio Indre. Então o Carlos VII vai se estabelecer em Chinon e ele vai ficar com a corte dele em Chinon até 1450, ok? E aí vai começar então nesse período a construção dos primeiros castelos, como por exemplo o castelo de Chaumont. O castelo de Chaumont até não foi um castelo onde viveram os reis, mas é um exemplo dessa arquitetura da segunda metade do século XV. Ainda não é o Renascimento, ainda não tem a influência do Renascimento, mas os reis da França já estão nessa região, ok? Depois, a partir de 1490, aí sim, os castelos vão começar a mudar de aparência, porque o Carlos VIII, nas batalhas da Itália, depois o Luís XII, o Francisco I, vão trazer da Itália essa moda italiana, inclusive vão trazer artistas, arquitetos, escultores, pintores, que vão trazer a moda do Renascimento italiano para a França. E aí vários castelos, então, vão ser modificados durante esse período, ok? Então, eu vou mostrar agora para vocês, assim, depois mais em detalhe esses castelos, mas para vocês entenderem então a história, durante mais ou menos um século, os reis vão ficar nessa região do Loire quase que permanentemente. Então, em torno de 1420, o Carlos VII, até em torno de 1540, quando os reis então vão decidir voltar a Paris, que é o Henrique II, que ele começa a sua volta para Paris. Mas durante todo esse período, então mais ou menos 100 anos, 120 anos, os reis vão morar em vários castelos do Loire. Eles vão morar em Amboise, eles vão morar em Blois, eles vão morar também em Tours. Então, todos esses castelos vão ser muito importantes na realeza francesa, ok? Depois, a partir de 1570, tem as guerras de religião, porque depois que eles voltam a Paris, que eles estabelecem novamente a capital em Paris, eles vão ficar no Louvre, eles vão ampliar e construir o Louvre, que era só uma fortificação, eles vão transformar num palácio real. Então, a partir desse momento, existe o Louvre, mas frequentemente eles vêm para a região do Loire para passar temporadas, para mostrar também que o rei está ali. Então o rei continua vindo na região do Loire com certa frequência. A partir de 1570, das guerras de religião, a situação vai complicar um pouquinho mais. Em 1572 tem a São Bartolomeu em Paris. Então tem vários episódios até que vão acontecer inclusive no Vale do Loire, que eu vou falar de repente junto com os castelos depois, que são ligadas às guerras de religião. Depois, a partir do século XVII, a gente pode falar que tem relativamente pouca modificação nas construções do Vale do Loire, mas uma parte da aristocracia e alguns reis vão continuar vindo no Loire modificar os castelos. Por exemplo, o castelo de Chambord continua sendo construído no século XVII, no século XVIII. Então, há uma modificação. As cidades são modernizadas no século XVIII, com a construção de muitas pontes. Então, há uma continuação, claro, na questão assim da cidade, mas o mais visitado, vamos dizer, no Loire, que são os castelos, são principalmente nessa fase do século XV e XVI, ok?
Depois, uma coisa que eu queria falar para vocês sobre o século XVIII, XIX e XX seria a evolução do transporte fluvial. No século XVIII, XIX, é muito importante o transporte pelo rio Loire. Apesar do que eu falei para vocês, eu expliquei para vocês que o rio Loire é um rio muito difícil de navegar, então que era muito complicado para a navegação comercial. Mas eles constroem uns barcos de fundo chato, que a gente chama gabar, ou nessa região a gente chama chalon ou lu, e esses barcos vão ser utilizados então para descer as mercadorias no rio Loire até o Oceano Atlântico para poder mandar depois para qualquer lugar do mundo. Então, o transporte fluvial é muito importante no rio Loire até a chegada dos trens. A partir do século XIX, quando a via férrea vai permitir o transporte, então a importância do transporte no Loire vai diminuir, e inclusive a gente pode notar que as cidades como Orléans ou Tours, que eram viradas para os seus rios, que na realidade assim, elas, como é que eu posso dizer, era tão importante o porto que a cidade era virada para o rio, elas vão no século XX virar as costas para o rio, porque o rio Loire é um rio muito perigoso, tem muitas pessoas que se afogam no rio, porque tem os bancos de areia, porque é um rio que tem às vezes problemas assim de correnteza muito forte. Então as cidades se viram do rio, e só no século XXI agora que cidades como Tours ou como Orléans vão fazer uma reurbanização das margens do rio para novamente se virar para o seu rio, e o turismo também promove muitos passeios de barco nos rios, aqueles barcos tradicional. Então as cidades estão se voltando para os seus rios, isso é uma coisa assim bem importante, ok? Agora eu vou falar para vocês então um pouquinho, deixa eu ver se eu acho aqui, porque eu tô tentando me organizar aqui por... tá me faltando aqui uma folha. Vitor, se tu puder me trazer minha folha aqui. Então, desculpa, mas eu tô querendo aqui me organizar em função do que eu tinha previsto pelas fotos para vocês conseguirem me acompanhar. Então, agora eu vou falar um pouco para vocês o que deve ser visitado dentro da região do Loire. Como eu já mostrei para vocês, o rio Loire, ou a região do Vale do Loire, ela vai desde a região o sul, assim, do Loire, que seria a cidade de Bourges, depois ela segue para Orléans, e depois a extremidade pelo lado oeste, a extremidade seria a cidade de Saumur, só que Saumur já é fora dessa região. Então eu vou falar para vocês dessa região que vai de Bourges, mais ou menos. Vou botar de repente de novo o mapa para vocês me acompanhar. Então, isso aqui no mapa aqui não aparece a foto, ela tá um pouco cortada. Mas vai de Bourges, que fica no sudeste da região, que vocês não enxergam, até Chinon e Saumur, no extremidade sudoeste, ok? Então, duas das cidades que devem ser visitadas, com certeza, é Chartres, desculpa, esqueci de falar para vocês de Chartres, que fica no norte da região. Duas cidades que devem ser visitadas são a cidade de Bourges e de Chartres, em função da sua catedral. A Catedral de Chartres, ela foi tombada pelo Patrimônio Mundial da Unesco já em 1979. Então, significa nos primeiros anos do estabelecimento da Unesco, da classificação da Unesco. Então, em 1979, a Catedral de Chartres já é tombada pelo Patrimônio Mundial da Unesco. Quando vocês vão a Chartres, vocês não vão também só para ver a catedral, porque ao redor da catedral tem todo um centro histórico medieval que é muito bonito de visitar. Mas a catedral, ela é famosa por seus vitrais. Então, se vocês vão na cidade de Chartres, vocês têm que contar no mínimo 1 hora dentro da catedral, mas se possível um pouquinho mais, porque observar todos os vitrais, conhecer a cripta da catedral. Dentro da Catedral de Chartres também tem uma relíquia muito importante que a gente chama o véu de Nossa Senhora. Então é uma relíquia que a catedral tem desde o século IX, que seria um pedaço de manto que teria pertencido a Nossa Senhora e que é venerado desde o século IX, e que é a razão pela qual a catedral foi sempre tão decorado, com vitrais tão bonitos, devido a essa importante relíquia. Então a cidade de Chartres realmente vale a pena. De noite tem um espetáculo de som e luz, eu acho que começa a partir do mês de abril ou maio e vai até o mês de setembro. É magnífico o espetáculo de som e luz na Catedral de Chartres. Outros monumentos da cidade também são iluminados. Então realmente Chartres é
fabuloso, fabuloso. E depois a outra cidade que eu falei para vocês é a cidade de Bourges. Então a cidade de Bourges tem uma catedral também tombada pela Unesco, é extraordinária a Catedral de Bourges. Ela tem uma arquitetura totalmente gótica, ao contrário de Chartres, porque Chartres começa a ser construído no período românico, depois ela é modificada no período gótico, enquanto a Catedral de Chartres é totalmente gótico, então ela tem uma estrutura mais larga. Vocês podem ver aqui a fotografia, pega a parte de trás da catedral, vocês veem bem os arco-botantes. Ela é a catedral mais larga da França, ela é muito larga mesmo, acho que ela tem 2 colaterais, então são 5 naves. Ela é realmente muito impressionante, se chama Catedral Saint-Estève. E no centro histórico de Bourges também tem um prédio assim que deve ser visitado, que é a casa do Jacques Coeur. Jacques Coeur era um comerciante muito rico, assim, que fez uma fortuna impressionante e construiu então uma belíssima casa no estilo gótico. Eu não me lembro se pega um pouquinho já do Renascimento, mas a gente fala do gótico civil, então do século XV, que realmente merece a visita, a casa do Jacques Coeur em Bourges, ok? E depois, então, as outras cidades, claro que deve ser conhecida, a cidade de Orléans. Então, Orléans é uma cidade que fica, como eu expliquei para vocês, a mais perto de Paris, quer dizer, não a mais perto de Paris, porque Chartres é mais perto de Paris, mas no Rio Loire, é a parte do Rio Loire que fica mais perto de Paris. E a cidade de Orléans, ela tem uma catedral também muito interessante. Se vocês prestam bem atenção nessa foto, vocês podem ver que essa catedral é muito diferente, assim, ela é uma catedral gótica na sua base, mas depois ela foi reconstruída e modificada, assim, terminada de construir na época do Luís XIV. Então tem muitas coisas assim que são clássicas. Então é uma mistura do estilo gótico com o estilo clássico, e por dentro ela é belíssima. Então realmente vale muito a pena visitar a catedral de Orléans. E Orléans também é a cidade da Joana d'Arc, porque a Joana d'Arc, a gente associa ela muito à cidade de Orléans, porque foi a primeira cidade que ela conseguiu liberar para depois ir então encontrar o rei em Loches. Então todas essas batalhas da Joana d'Arc começam em Orléans. Então tem uma praça Joana d'Arc com uma estátua muito bonita em Orléans, e como falei para vocês, a cidade agora virada para o rio, que é muito bonito também, as margens do rio em Orléans, ok? Outra cidade que eu quero falar para vocês é a cidade de Tours. A cidade de Tours é a cidade central, não central em termo totalmente geográfico, mas mais ou menos. E ela é a mais central em relação aos principais castelos, porque quando as pessoas vão na região do Castelo do Loire, as pessoas sempre querem ver os top 5, que eu vou falar depois para vocês. Então, os castelos mais importantes, eles ficam mais ao redor da cidade de Tours. Então, geralmente, as pessoas se hospedam na cidade de Tours, porque Orléans é um pouco fora da região dos castelos. E a cidade de Tours, ela tem um centro histórico muito bonito. Essa foto é na Praça Plumereau, que é dentro do bairro medieval da cidade. E ela tem um mercado público muito legal, as margens do Rio Loire são muito lindas, é possível fazer passeio de barco no Rio Loire, tem vários museus de belas artes, quer dizer, um museu de belas artes muito bom, tem um museu de arte contemporânea muito interessante. Então tem vários museus, tem muitas coisas para fazer, além da Basílica de Saint-Martin, que eu acho que eu acabei esquecendo de mostrar para vocês, vou mostrar para vocês agora a Basílica de Saint-Martin, que fica em Tours, onde tem as relíquias então de Saint-Martin. Então, visitar a Basílica de Saint-Martin realmente vale a pena, é muito bonito. E além da Basílica de Saint-Martin, tem a Catedral também em Tours, que é belíssima. A Catedral de Tours é uma catedral gótica com vitrais muito bonita. Então, Tours é uma cidade que realmente vale a pena e que pode ser o ponto então de hospedagem para vocês conhecerem a região do Loire, ok? Depois eu posso destacar também 2 outras cidades legais na beira do Rio Loire, que seria a cidade de La Charité-sur-Loire, que fica bem no início da região, vindo pelo sul, onde tem uma igreja também super bonita, e um pouco adiante tem a cidade de Briare. Briare não é uma cidade muito grande, mas ao lado tem Gien, se escreve G-I-E-N, Gien, onde tem um castelo bonito, é onde tem a famosa faïence de Gien, né? Um tipo de cerâmica esmaltada em azul, muito bonita, muito famosa, assim, do século XVIII, a faïence de Gien.
Então, seria mais ou menos assim, isso as principais cidades que vocês devem conhecer quando vão na região do Loire. Repetindo, Chartres, Bourges, Orléans, Blois, quer dizer, Tours, La Charité-sur-Loire e Briare. E depois, claro, tem agora as cidades que tem os castelos que eu vou falar para vocês, ok? Agora vamos falar então um pouco dos principais castelos. Eu separei os castelos nos top 5 e depois alguns que têm umas particularidades, ou pelos jardins ou por outras razões. Então aqui eu coloquei para vocês uma foto do castelo de Chambord. O castelo de Chambord é o castelo que o Francisco I mandou construir para ser um castelo de caça. Vocês podem ver, eu vou colocar até nos destaques da região, porque já passou, eu fiz um story, mas o story já apagou. Então eu vou colocar nos destaques o story que eu fiz sobre Chambord e fiz um outro story sobre Chenonceau. Então para ter mais detalhes sobre Chambord e Chenonceau, eu vou botar no destaque para que vocês possam ver. E agora eu vou passar mais rapidamente. Mas aqui vocês podem ver então o castelo de Chambord, que até o ano de 2017 tinha na frente dele, até esse canal que vocês estão vendo, o canal do rio Cosson, tinha somente um gramado. Mas em 2017 eles decidiram, a França, porque o Castelo de Chambord pertence ao governo francês, eles decidiram reconstituir os jardins que existiam no século 17, ok? 18, na realidade, os jardins ficaram prontos no século 18, na época do Stanislas. Então, os jardins do Stanislas do século XVIII foram reconstituídos a partir de 2017. E para responder às pessoas que fizeram o quiz e que eu perguntei qual era o castelo que pertencia ao governo francês e que era utilizado para fins diplomáticos, é o castelo de Chambord, porque o castelo de Chambord ainda é um castelo com a sua reserva de caça, e os reis, quase que é rei, os presidentes da França podem convidar outros presidentes, reis, o que for, para vir caçar na floresta de Chambord, ok? Depois de Chambord, aqui então outro castelo super famoso da região, que é o castelo de Chenonceau. Não vou falar muito para vocês do castelo de Chenonceau, porque o castelo de Chenonceau eu fiz toda uma explicação no story ontem, mas eu vou colocar nos destaques para vocês poderem ver. Só vou reexplicar aqui, se não ficou muito claro no meu story, que na realidade a primeira construção era um moinho, do qual ainda sobra essa torre que vocês vê na parte mais à esquerda da foto. Era um moinho fortificado, depois foi construído um primeiro castelo quadrado, que é essa primeira base do castelo que vocês podem ver. Depois a Diane de Poitiers, quando ficou então de dona desse castelo, mandou construir uma ponte em cima do rio para poder ir cavalgar do outro lado do rio. E depois a Catarina de Médici, quando recupera o castelo, manda construir os 2 andares em cima do rio, e o castelo fica com essa aparência que vocês podem ver hoje, ok? E quando vocês vão visitar o castelo de Chenonceau, claro, a gente visita os jardins, que são belíssimos, então é realmente uma visita assim maravilhosa. Agora eu vou falar para vocês um pouquinho do castelo de Blois, que também para mim é um dos top 5 da região dos castelos do Loire. Por que Blois para mim é um top 5? Porque o castelo de Blois era primeiro uma fortificação feudal, foi modificado na época do Luís XII, essa ala que vocês podem ver aqui é a ala do Luís XII, num estilo que ainda é o início do Renascimento. A gente quase pode falar do gótico civil. Então, gótico civil e Renascimento. Então, é um primeiro período de construção que corresponde ao final do século XV, ok? E já depois o Francisco I vai construir essa outra ala do castelo, que vai ser construída no início do século XVI em puro estilo Renascimento, ok? E tem uma terceira ala, que eu não botei foto para vocês ali, que foi quando o Gaston d'Orléans, que era o irmão do Luís XIV, vai ocupar o castelo. Ele vai construir uma ala no estilo clássico. O que é muito legal, interessante de ver no castelo de Blois, é que esses 3 estilos arquitetônicos que estão nas 3 alas do castelo só existem porque sempre faltou dinheiro, porque o objetivo de cada um dos sucessores, dos reis, sempre era de modificar o castelo para ficar com a moda daquela época, mas geralmente faltava para continuar. Então,
começava a demolir a parte histórica, antiga que o outro tinha feito, ou construía por cima, ou ampliava, mas não conseguia terminar. Então, o Francisco I, quando ele constrói essa ala renascentista, ele não termina de modificar a ala do Luís XII. Quando o Gaston d'Orléans constrói a ala clássica dele, ele não consegue terminar e demolir a ala renascentista do Francisco I ou a ala gótica do Luís XII. Que bom, porque aí hoje nós podemos observar essas três diferentes alas do castelo com três estilos arquitetônicos totalmente diferentes. Então, realmente, o Castelo de Blois vale muito a visita. A outra razão também é que dentro do Castelo de Blois houve alguns episódios muito importantes também da história da França, como o assassinato do Duc de Guise, que aconteceu dentro do castelo. Então, são vários episódios da história da França que vocês vão ver sendo contado quando faz a visita do Castelo de Blois, ok? Também tem um espetáculo de som e luz muito bonito dentro do Castelo de Blois, só que conta a história em francês e inglês. Não tem a opção de ver contado em português. É uma pena, mas acho que não tem ainda um sistema de audioguia para poder escutar a história em português. Mas vale muito a pena, é muito bonito esse espetáculo de som e luz, ok? Agora eu vou mostrar para vocês o Castelo de Amboise. O Castelo de Amboise, aqui a gente não vê muito bem ele está um pouquinho mais ao longe, assim. Para mim também é um dos mais importantes de ser visitado na região do Loire, porque além de ter um castelo muito bonito em cima, vocês veem que ele fica numa parte muito alta, ele fica em cima de um terraço. Ele tem ao lado do castelo, vocês podem ver na extremidade desse terraço, na extremidade à direita, tem uma pequena capela, que é a capela onde está enterrado o Leonardo da Vinci. Eu não me lembro se é o coração ou o corpo dele que está ali, porque eu sei que uma parte dele está na Itália, a outra parte está aqui, não me lembro se é o coração ou o corpo dele. Mas nessa capela está enterrado, então, o Leonardo da Vinci. Como isso é possível? Então, o Leonardo da Vinci, no final da vida dele, veio morar em Amboise a convite do Francisco I. Francisco I convida o Leonardo da Vinci, que é considerado naquela época o maior pensador, arquiteto, claro, pintor. Então ele convida ele e vai se ligar de amizade com o Leonardo da Vinci, que vai passar poucos anos em Amboise, porque ele vai morrer poucos anos depois. Ele vive num pequeno castelo chamado Clos-Lucé. Então, Clos-Lucé, que vocês podem ver aqui nessa foto, era a casa onde tinha crescido o Francisco I quando era criança, e ele gosta muito desse pequeno castelo, então ele vai dar esse castelo para o Leonardo da Vinci morar nos últimos anos da vida dele. E hoje vale muito a pena fazer a visita do Clos-Lucé, porque o Clos-Lucé faz uma exposição das coisas ligadas ao Leonardo da Vinci, então das invenções dele, tem muitas reproduções das máquinas que ele inventou, tem algumas reproduções de quadros, não tem nenhum quadro original do Leonardo da Vinci ali, mas algumas reproduções. Os jardins são muito bonitos, é um parque que tem ao redor desse castelo, fica a alguns quilômetros do castelo, então, do castelo de Amboise, ok? Então, o castelo de Amboise e o castelo de Clos-Lucé, os dois que ficam, então, na cidade de Amboise, ok? Então, para mim, muito importante visitar o castelo de Amboise. Eu tinha falado Chambord, Chenonceau, Blois, Amboise. E um outro castelo que eu realmente recomendo muito para vocês visitarem é o castelo de Azay-le-Rideau. Essa foto não é recente, porque eu não fui a Azay-le-Rideau recentemente. Na realidade, eu fui a Azay-le-Rideau em 2017, 18, não me lembro. Mas ele estava terminando as obras, ainda estavam com tapume, então não pude bater foto. Mas hoje ele deve estar ainda mais bonito, mais resplandecente. E esse castelo, ele fica em cima ele fica numa pequena ilha, assim, que fica no rio Indre. Então é muito bonito, assim, ele era chamado o diamante do Loire, porque ele é uma construção, assim, de extrema beleza, extrema estética, assim, relativamente pequeno, em cima de uma ilha, tá? E então ele foi recém-reformado. Recomendo muito vocês visitar o castelo de Azay-le-Rideau. Esse castelo nunca foi castelo real, não morou o rei nesse castelo, porque no Loire, além dos castelos que os reis construíam, os principais, as pessoas mais importantes da realeza, os ministros mais importantes, no século XV, XVI, principalmente XVI,
tem uma coisa que vai se desenvolver na França, que é uma burguesia comercial que vai muitas vezes financiar os reis da França. E esses grandes burgueses, muito ricos, vão ter esses grandes castelos. Eles vão ser muito importantes na história da França, só que é muito complicado assim explicar o que aconteceu, mas por exemplo em Chenonceau ou Thomas Bohier, um deles, são pessoas que emprestam para o rei da França para ele poder ter dinheiro para pagar os mercenários, porque vocês têm que pensar que na época, no século XV, XVI, XVII, não tem um exército fixo. Os reis vão batalhar com o exército pago, com um mercenário, então tem que ter dinheiro para pagar as campanhas militares. Então, esses comerciantes, esses ricos burgueses vão financiar muitas vezes o rei. E eles vão ter, então, castelos geralmente maravilhosos, como, por exemplo, esse castelo de Azay-le-Rideau, ok? Agora, então, fora desses 5 castelos que eu acho muito importante ser visitados mais ou menos ao redor de Tours, eu gostaria de falar para vocês de 2 outros castelos que são famosos então pelos seus jardins. Um deles é o castelo de Chaumont-sur-Loire. Eu mostrei para ele para vocês aqui, ó, esse castelo de Chaumont-sur-Loire, que tem uma construção na realidade feudal, assim, mais do final do século XV, então um pouquinho mais como uma fortificação. Ele não lembra os castelos renascentistas, mas ele tem um festival de jardim todos os verão. Então o festival de jardim do castelo de Chaumont-sur-Loire é muito bonito, vale muito a pena ver. Então pode visitar esse castelo de Chaumont, que é imponente, muito bonito, depois visitar o festival de jardins do castelo de Chaumont-sur-Loire. E depois o outro castelo que tem um jardim muito famoso é o castelo de Villandry. O castelo de Villandry, ele tem na realidade vários jardins. Aqui essa foto mostra os jardins de Horta. Até vocês podem ver que aqui a gente vê um pouquinho melhor assim os legumes que estão ali. Esse jardim de Horta era assim mesmo na época do século XVI, mas depois os jardins acabaram sendo desmanchados e foi só no século XX que foram reconstituídos. Mas agora eles são magníficos, é realmente uma coisa espetacular de visitar os jardins de Villandry. Tem uma parte que é jardim horta, tem uma parte mais com flor, tem uma parte com plantas medicinais, tem uma parte com pequenos lagos, canalizações de água. Então, realmente é um jardim muito lindo. Às vezes as pessoas nem visitam o castelo é bonito, mas não tem muito interesse. O que se visita são os jardins. Então pode ser uma visita, por exemplo, um final de tarde para fazer o passeio no jardim, porque realmente é muito bonito, ok? Depois eu não vou colocar foto, porque senão ficaria falando muito tempo, só vou citar para vocês o castelo de Cheverny, que é famoso por ser um castelo muito ligado à caça. Então tem um canil com muitos desses cachorros para fazer aquela caça, não me lembro como é que se chama em português, aquela caça que você segue com os cachorros. Tem o castelo de Ussé, que é um castelo assim meio um conto de fada, assim. Aí todos os castelos da Europa sempre inspiraram o Walt Disney. Então não sei se foi o castelo de Ussé, porque eu já ouvi falar isso para muitos lugares, mas dizem que o castelo de Ussé pode ter influenciado o Walt Disney, ok? Depois tem o castelo também de Beauregard. Tem alguns pequenos castelos que são interessantes de conhecer, até por ser pequenininhos e pouca gente visitar e ficar uma visita mais íntima, quase dá para dizer. Então o castelo de Beauregard é um castelo que tem uma sala inteiramente decorada com os retratos de todas as pessoas importantes do século XVI. Então é uma coisa muito impressionante, assim, tem o retrato dos reis, dos príncipes, de todos os lugares do mundo daquela época. Então não só da França, da Espanha, da Inglaterra, o sultão otomanos e todas as pessoas importantes estão representadas ali. Então é um Facebook assim do século XVI. É muito interessante, legal. E tem um parque imenso, então realmente vale a pena, tá? Isso aí se chama o Castelo de Beauregard, ok? Vou ver se eu consigo aqui escrever enquanto eu falo com vocês. Vou ver se eu consigo. Não consigo. Então não vou tentar. Outra vez, de repente, eu consigo, tá? Mas é Beauregard. E outro castelo que abriu há pouco tempo, que é interessante conhecer, bem pertinho do Clos d'Ussé, se chama o Château Gaillard. Château Gaillard é um pequeno castelo que na realidade foi construído pelo Carlos VIII quando ele voltou da Itália e que ele trouxe os primeiros cítricos
Quando os reis da França vão para a Itália, eles vão descobrir a importância dos cítricos para não pegar o escorbuto. Então eles vão começar a plantar nos jardins dos seus palácios, dos seus castelos, laranjeiras, limoeiras, etc. Então esse lugar, o Chateau Gaillard, que foi recomprado por uma pessoa muito rica há poucos anos atrás, que restaurou o castelo, reconstituiu o jardim e criou o conservatório dos cítricos. Então ele tem não sei se a gente pode dizer uma coleção assim, mas eles vai então criar todo um novo espaço para mostrar o trabalho que o Carlos VIII tinha feito, então para trazer os cítricos na França no final de século XV e século XVI, ok? Então essa é uma coisa bem interessante, se chama Chateau Gaillard, perto do Clos Lucé, ok? Para terminar, então, nós temos só mais um tempinho, não quero demorar muito, eu quero falar um pouco para vocês dos vinhedos. A região do Loire, ela é famosa por sua gastronomia. As pessoas consomem muito peixe de rio, também tem muitos queijos à base de leite de cabra, porque tem muita criação de cabra. Então tem um queijo muito famoso que é o Saint-Maur, que é produzido perto de Bourges. E tem, como falei para vocês, legumes, frutas bastante, mas o que é interessante também nessa região são os vinhedos. Os vinhedos do Loire são bem interessantes. Esse mapa é um pouco pequenininho, mas acho que vocês vão conseguir mais ou menos assim acompanhar. Os vinhedos do Loire, na realidade a região que eu estou falando para vocês, ela não pega esses vinhedos mais na parte ocidental, que seria a parte azul, que a gente está vendo ali, azul e vermelha. Essas duas áreas aqui são fora da região do centro Vale do Loire, já ficam na região que a gente chama Pays de la Loire, País do Loire, ok? Mas os outros que são os verdes e os amarelos, marrom, esse aqui tudo é dentro da região que eu tô falando para vocês. Então, a primeira parte, a parte mais oriental, que seria mais ou menos perto de Bourges, vamos dizer, tem um vinhedo muito famoso que é o vinhedo de Sancerre. Vou botar aqui uma foto para vocês dos vinhedos de Sancerre, porque realmente é muito bonito o vinhedo de Sancerre. Ó, essa aqui é uma foto que eu bati nos vinhedos de Sancerre. Então, Sancerre lembra um pouquinho os vinhedos da Borgonha, porque se você olha no mapa, a gente não está muito longe da Borgonha, os tipos de solos e de clima se aproximam um pouquinho ao clima da Borgonha. E então essa região vai produzir vinhos tintos de Pinot Noir, um pouco também de Gamay, e vinhos brancos de Sauvignon Blanc. Então não é como na região da Borgonha, que seria Chardonnay para o branco, ali é um Sauvignon Blanc, mas o tinto é feito com Pinot Noir, como na região da Borgonha, ok? E os vinhos de Sancerre são realmente muito bons. Eu pessoalmente acho os brancos de Sancerre mais interessantes que os tintos, mas os dois são vinhos realmente muito bons, ok? Aí voltando no mapa aqui, vocês podem ver que depois então, a partir mais ou menos da região de Cheverny, Blois, por ali, tem bastante vinhedos na margem do Rio Loire e na margem do rio Indre. Na margem do Rio Loire tem toda uma área em torno de Vouvray, Montlouis, Vouvray, são várias pequenas cidades, onde é produzido um vinho branco efervescente, então um espumante. Inclusive eu coloquei isso na minha pergunta do quiz. O espumante que é produzido na região do Vale do Loire é ou o Vouvray ou o Montlouis, mas o Vouvray é um pouquinho mais conhecido. Então o Vouvray produz um vinho, não só um vinho espumante, mas a principal produção são os espumantes. Então aqui vocês podem ver a produção de espumante de Vouvray. E é muito interessante fazer uma visita, porque você vai poder visitar uma dessas caves trogloditas. Então você entra assim dentro dessas caves de vinho e pode depois fazer uma degustação então desse espumante muito, muito bom, ok? Aqui depois a outra parte que seria mais em torno de Chinon, os vinhedos de Chinon, ali já é o Cabernet Franc que vai dominar essa área, e é uma das poucas regiões até da França que vai fazer um vinho 100% de Cabernet Franc. Então o vinho de Chinon é um vinho tinto um pouco mais assim encorpado, é um vinho com bastante caráter, assim, bem diferente dos outros, e tem pessoas que realmente apreciam muito esse vinho de Chinon. Claro que os vinhos do Loire não são vinhos que são tão famosos, mas eles estão de uns 20 anos para cá numa busca assim
pelo melhoramento assim da qualidade, e tem cada vez vinhos mais deliciosos realmente na região do Loire, ok? Então, para concluir com essa descoberta do Loire, eu só queria dizer para vocês também que vale muito a pena fazer a estadia num castelo-hotel. Na região do Loire você pode se hospedar em tour, claro que eu acho que é uma solução bem fácil, mas também eu tô vendo aqui que vários de vocês estão colocando que não viram os castelos. Eu não sei se muitas pessoas tiveram problema para ver os castelos, eu posso passar de novo os castelos, mas alguns conseguiram ver os castelos, só para eu confirmar, porque eu não sei porque que alguns não viram os castelos. Eu fico triste que vocês não viram os castelos, mas eu vou colocar depois no Instagram de volta as fotos dos castelos, não ficam tristes, ok? Tá? Então, só para terminar, eu acho que realmente vale a pena, quando vai nessa região, de ficar hospedado num castelo-hotel, tá? Existem muitas opções, existe uns relais chateau que vão ser mais caros, existe alguns que não são 5 estrelas, são 4 estrelas, existe até alguns que são 3 estrelas. Hoje existe a opção também dos Airbnb, alguns são dentro de pequenos castelos. Então, realmente, eu acho que vale muito a pena se hospedar nesses castelos, porque você vai viver assim a experiência de príncipe, e geralmente os restaurantes deles servem uma gastronomia de rei. Então é uma maneira assim para vocês de aproveitar essa região, de viver ela quase como se fosse no século XVI ou até no século XV, tá? Então, mais ou menos isso que eu queria apresentar para vocês sobre essa região. Espero que vocês conseguiram mais ou menos me acompanhar. Peço desculpa pelo início, eu me perdi um pouquinho, porque a gente tinha programado as fotos, mas eu não conseguia bem me organizar. Espero que não ficou muito confuso esse início de vídeo. E agora fica à disposição para ver algumas perguntas de vocês, se vocês têm. Não sei se alguns têm... Eu vejo que alguns conseguiram ver os castelos, que bom. Entrei atrasada, não vi, conheço os castelos, tá, que bom. Várias pessoas fizeram comigo essa viagem pelo Rio Loire, por outras regiões. Nós temos um roteiro que a gente faz assim de vez em quando, que a gente chama Castelos e Vilarejos. A gente passa pelo Rio Loire. Na verdade, a gente começa por Chartres, depois a gente vai no Rio Loire e depois a gente segue pela Bretanha, Normandia. É uma viagem bem bacana, mas... De repente até a gente passa um pouco rápido no Loire, a gente só passa 4 dias no Loire, eu acho, 4 dias. Então eu sei que a gente poderia ficar mais no Loire, então quem sabe um dia eu organizo uma outra viagem assim, que fique uma semana inteira no Loire, para ver um pouquinho mais esses pequenos castelos, porque tem muitos outros castelos que eu nem falei para vocês, tem dezenas de castelos nessa região. Então realmente, por enquanto não tá vindo perguntas, eu acho que tá tudo ok assim. Então, eu vou salvar essa live, vou colocar ela, se possível, amanhã no canal do YouTube, ok? Alguma pergunta? Não? Eu fico muito feliz de ver todos vocês participando, é muito legal. Espero que a gente possa se rever em breve em viagem. Agora a situação da França está começando um pouquinho a melhorar, mas... como eu já tinha falado para vocês numa outra live, a França ainda não vai abrir para os turistas, com certeza. É bem provável que abre só para os turistas a partir de setembro. Num primeiro tempo vai ser só para os franceses, os europeus. Normalmente, espero, cruzo os dedos, devo fazer a minha próxima live já lá da França, porque eu estou indo para lá terça-feira. Sou francesa, então em teoria posso entrar lá na França, espero que vai dar tudo certo. E então vou fazer a live lá do interior da França, tá? Trazendo umas novidades da França lá, bem fresquinha, ok? Então, vou continuar postando algumas outras pequenas stories sobre a região, pegando alguns aspectos que eu não peguei nessa live, ok? E se vocês querem me perguntar algumas coisas, pode fazer sem problema lá no Instagram, pelas mensagens, ok? Certo? Um beijo a todos, muito obrigada, tchau, tchau!